Quem é que deseja estar na presença de Deus? Irmão, cada reunião que nós temos, cada momento de louvor e de adoração, você que começa a perceber que é uma oportunidade de você chegar lá. Não é porque é bonito, não é isso, irmão. Não é para fazer tempo, não é. Adorar a Deus é o máximo que podemos fazer, mas também o mínimo que nós podemos fazer por Ele. Compreende? Parece que estamos a nos contradizer. É o máximo que você pode fazer, porque a única coisa que Ele deseja de nós é a nossa adoração. Mas é o mínimo que nós podemos fazer, porque há tanta coisa que nós podemos fazer para o reino. E adorar é a menor delas, porque você é um ser adorador. Você não sabia? Você é um ser adorador. A questão está, o que você adora? Mas eu tenho a certeza absoluta que há algo, todos nós temos algo na nossa vida que ocupa esse lugar merecedor da adoração. Deverá ser Jesus, mas se calhar algum de nós ainda tem alguma área na nossa vida que esse lugar não pertence a Jesus. Nós fomos criados seres adoradores, seres espirituais. Fomos criados com um propósito único, irmão. Você sabe porque Deus criou o homem? Para ter comunhão com Ele. E a adoração não é nada mais, nada menos do que isso, comunhão com Deus. Você que alinha a sua vontade com a vontade de Deus e este discurso que eu estou a fazer, você vai se fazer luz. É curioso que há dias eu estava a falar com uma pessoa daqui da igreja e ela dizia-me assim, tu às vezes quando tu falavas para não deixar descer ao coração alguma ofensa, eu não compreendia. E eu sei que há coisas que eu digo que você ainda não compreende, mas se você perseverar firme, ouvindo a palavra de Deus, no momento certo você vai se lembrar de uma palavra que eu disse ou que os pastores dizem e vai fazer luz na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos então à mensagem. Quem é que se lembra do que nós estamos a falar? Estamos a falar sobre como saber a vontade de Deus para a sua vida. Quem é que quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Será que queremos mesmo, irmão? Olha, no decorrer desta mensagem, eu estudei, ouvi, li os versículos bíblicos e houve pessoas na Bíblia que quando souberam qual era a vontade de Deus para eles, não foi coisa boa. Não foi coisa boa. Você sabe quando Pedro estava com Jesus? E Pedro era um atrevido, era ou não era? E quem é que sabe que lhe foi revelada a vontade de Deus para a vida dele? Você sabe? Houve um momento em que Jesus revelou-lhe a vontade de Deus para a vida de Pedro. E sabe qual é que era a vontade de Deus para a vida de Pedro? Que ele morresse crucificado de cabeça para baixo. E nós queríamos tanto saber, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Será que estamos preparados para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? É bom que estejamos. A palavra que eu vou dar hoje é uma palavra que trouxe grande temor ao meu coração. Eu quando estudei esta palavra, eu várias vezes chorei. Porque um cristão que vive a sua vida sem saber qual é a vontade de Deus é um cristão que está perdido. É um cristão que não tem noção daquilo que está aqui a fazer. Nós, a semana passada, nós vimos que Deus nos ama muito. Diga, Deus me ama. Deus me ama muito. E o pastor Fidalgo usou uma expressão que aqui foi a primeira vez que eu comovi-me. Deus está apaixonado por si. Alguém sabe me diferenciar entre amor e paixão? Amor, você conhece os erros e você suporta. Você muitas vezes, porque você ama, você nega-se a si mesmo. Você muitas vezes abafa as suas emoções porque você ama. Mas paixão é algo que está sempre vivo. Paixão, você anseia estar com aquela pessoa. Você, quando vê a pessoa, você estremece por dentro. Quem sabe o que eu estou a falar? E eu sei que Jesus está apaixonado por mim. Você sabe que Ele está apaixonado por si?
Ele está. Ele nos ama com amor incondicional. E nós vimos a semana passada que os meus erros, os seus erros, não podem impedir Deus de nos amar mais do que Ele já nos ama. Ele nos ama, ponto. Ponto final. Ai, mas tu não sabes a vida que eu levo. Não importa, Deus te ama. Mas já fez tanta asneira. Deus te ama, não importa. Os teus erros não vão anular o amor de Deus na tua vida. Nós também vimos a semana passada que Deus, antes de nós sermos criados, como nós vimos lá no Salmo 139, ainda antes de nós sermos criados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele já tinha um plano para a nossa vida. Ele já tinha algo programado para a nossa vida. E os nossos erros, Deus tem o poder de recalcular a nossa rota. Não que o plano dele tivesse errado, porque o plano dele é perfeito, é agradável, é bom, é justo. Mas os nossos erros, que às vezes faz nós nos desviarmos do plano que ele tinha, Deus tem o poder de recalcular a rota e nos pôr de volta no caminho para o plano dele se cumprir na nossa vida. Quem é que já esteve fora do caminho de Deus? Levanta a mão. Toda a gente pode levantar. Por todos nós, a Bíblia fala que todos nós pecamos e estávamos separados da glória de Deus. Mas no dia em que nós confessamos Jesus, a nossa rota foi recalculada e nós fomos postos no caminho. E a Bíblia fala que é para nós seguirmos no caminho olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Então Deus nos informa daquilo que foi planeado à medida que nós nos rendemos a Ele. Então você pode perguntar, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu vou saber isso? A resposta é, quanto mais você se render a Deus, quanto mais você buscar a sua palavra, quanto mais você ler aquilo que está aqui neste livro, mais você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Muito raramente Deus dá uma visão aberta de tudo aquilo que vai acontecer. Ele vai revelando a pouco e pouco. Você cresce um pouco, Ele revela um pouco mais. Você sobe mais um degrau, Ele revela um pouco mais. E então é assim que a nossa vida com Jesus funciona. À medida que você vai conhecendo a sua palavra, Deus vai revelando quem Ele é e aquilo que Ele tem para si. Amém? Então, esta palavra que eu vou dar hoje é uma palavra difícil. Deus tem mesmo que me dar sabedoria para eu falar. Então as pessoas perguntam assim, então se Deus já planeou a vontade dEle para a minha vida, desde o ventre da minha mãe, então porquê é que... E aqui começa. Porquê é que o meu filho nasceu deficiente? Porquê que o meu filho, com 2 anos, morreu com uma leucemia? Era isso que Deus tinha preparado para mim? Porquê é que eu tive uma criança com uma deficiência mental e agora a minha vida está amarrada com um filho a quem eu tenho que dedicar toda a minha vida? Era essa a vontade de Deus para mim? Porquê é que o meu marido, a minha mulher, de repente ficou com uma doença grave, terminal, incurável e agora a minha vida é viver para cuidar do meu marido, cuidar da minha mulher? Era essa a vontade que Deus tinha para mim? Então, se Deus é assim tão bom, por que isto me acontece? Se Deus é assim tão bom, por que existe tanta coisa má no mundo? Quem é que já ouviu esta pergunta? Existe um ator inglês, que ele é muito famoso, agora não me recordo o nome dele, que ele é muito conhecido em Inglaterra e de certeza que vocês o conhecem. E ele é ateu. Ele não acredita em Deus. E ele estava a ser entrevistado numa cadeia de televisão inglesa. E então o entrevistador disse assim, tu és conhecido por ser um ateu ferrenho. Mas imagina por um momento que Deus realmente existe e que tu estavas face a face com Ele. O que é que tu ias lhe perguntar? E esse ator falou de uma forma que eu fiquei, irmão, atemorizada por ele, de ele falar com aquela ousadia contra Deus. E ele disse, se eu estivesse na presença de Deus, eu iria perguntar, como é que tu te atreves? How dare you? Como é que tu te atreves a dizeres que és um Deus bom e há crianças a morrer? Como é que tu te atreves a dizeres que és um Deus bom e há pessoas boas que morrem com doenças más? Você sabia responder esta pergunta? Porquê?
Porquê? Porquê que há cristãos que são fiéis a Deus, que amam a Deus, que entregaram a sua vida para Jesus e acontece desgraças assim? Você sabia responder? Quem é que sabia responder? É uma pergunta difícil, irmão. E é algo muito difícil nós estarmos, porque somos humanos. E é de certeza aqui que aqueles que são pais, que são mães, não digo todos os dias, mas de vez em quando você olha para o seu filho e você dá graças a Deus porque teve um filho perfeito. É ou não é? Graças a Deus nós temos os nossos filhos perfeitos. Mas como lidar com uma pessoa que tem uma situação dessas na sua vida? Você está preparado para saber a resposta? É mais simples daquilo que você pensa. Há 3 coisas que nós precisamos saber acerca do sofrimento que há aqui na terra. E a primeira coisa é: a terra está amaldiçoada. E quando nós falamos a terra está amaldiçoada, não é o planeta Terra. Também está. Que também está. A terra em si está amaldiçoada. Mas o homem foi amaldiçoado. O ADN do homem, no momento em que Adão e Eva caíram, eles passaram a ser pecadores. E houve uma palavra decretada por Deus que disse ao homem: maldita é a terra por causa de ti. E tudo o que há na terra, irmão, está amaldiçoado. E você que... Ouça com atenção aquilo que eu vou dizer. Toda a gente, eu sei que isto pode parecer controverso, mas é verdade, irmão. Toda a gente, seja cristão ou não cristão, está sujeito a sofrimento. Está sujeito a que uma coisa má, que uma coisa ruim aconteça. Porque a Bíblia falou, Deus falou, que a terra está amaldiçoada. Abra comigo, em Gênesis 3. Mas a proteção de Deus. Sim, a proteção de Deus funciona, irmão. Claro que sim. Claro que sim. Mas isso não significa, olhe para mim. Olhe para mim. E é aqui que nós temos que começar a quebrar barreiras. Quem é que está aqui que é um filho de Deus? Levanta a mão. Quem é que está aqui que faz o seu melhor diariamente para levar uma vida santa e digna diante de Deus? Levanta a mão. E quantos de nós aqui temos problemas que você acha que por você ser um filho de Deus você não deveria ter que passar? É verdade ou não é? Todos nós estamos sujeitos, irmão. E é aqui que muito cristão se escandaliza, porque vem à igreja e nós temos que começar a pregar esta verdade, irmão. O pastor Fidalgo disse uma frase que eu achei bastante gira e é verdade. Não é um discurso popular, mas eu não procuro a popularidade, eu procuro a verdade. Porque é a verdade que nos liberta. Há muita gente que vem à igreja e pensa que ao vir à igreja não vai ter problemas, que vai viver uma vida confortável a partir do momento que vai à igreja. Ou seja, pensam que vir à igreja é encontrar um pote de ouro. Encontrou o Eldorado. Encontrou a cidade perdida da Atlântida, onde tem muitas riquezas. Não, irmão. Esta terra está amaldiçoada e a Bíblia fala que se você quiser seguir a Jesus, você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que carregar a sua cruz e você vai ter que seguir a Jesus. E este aqui me diz negar a si mesmo, carregar a sua cruz, já está a dizer esta vida terrena está condenada, irmão. Esta vida terrena está condenada, mas eu não tenho direito a ser feliz. Acha que você tem direito a ser feliz? As pessoas ficam na dúvida, não é? Mas eu não tenho direito a ser feliz. Quem é que acha que tem direito a ser feliz? Irmão, ouça uma coisa. É claro que Jesus na cruz, Ele pagou a nossa condenação. É claro que sim. Mas não significa que você, por ser de Jesus,
não vai passar problemas. Nós vamos ver mais à frente. Veja aí em Gênesis 3. Eu sei que deixa na dúvida. Eu sei que esta pergunta deixa dúvida. Mas então, se eu sou um filho de Deus, eu não posso ser feliz? Será que o apóstolo Paulo foi feliz toda a sua vida? Pergunto eu. Diz assim no versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Você está a ver? A terra foi amaldiçoada. E a Bíblia fala que com o suor do nosso rosto nós vamos ter que trabalhar, né? E a terra mesmo assim vai produzir espinhos e cardos. Aqui fala de quê? Fala de sofrimento. De sofrimento que está inerente a toda a criação, irmão. Porque o diabo, ele enganou o homem, enganou Adão, enganou a Eva. E ele tem uma coisa que é direito de posse. A terra, neste momento, o dono da terra, quem é que é? É o diabo. O dono da terra é o diabo, irmão. Ele tem direito de posse. E como é que esse direito de posse lhe foi dado? Quando Adão pecou. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo fácil para você perceber. Nós temos este espaço aqui, sim ou não? Estamos aqui a alugar, certo? O espaço é nosso. Estas 4 paredes são nossas? Não. Pertence ao senhorio, ao dono, não é? Isto é dele. Mas ele nos alugou a nós. Nós tínhamos a chave. Foi isso que Deus fez. O edifício, a terra, pertence a Deus. Deus pôs o homem na terra, alugou ao homem e Deus deu uma ordem. Olha, governa a terra, planta a terra, frutifica, enche-a. Foi isso ou não que Deus fez? Deus passou o direito de propriedade para Adão. E Adão, por sua vez, o que é que ele fez? Ele subalugou ao diabo. Era a mesma que nós aqui, nós agora alugamos, mas nós fazemos um negócio com alguém qualquer e dizemos: olha, eu alugo por 1.000 euros, mas olha, se me deres 1.100, tu podes ficar. É a mesma coisa. E a terra, neste momento, por causa do direito de posse, o diabo é que governa, o diabo é o dono desta terra. E a terra está toda amaldiçoada. Os seres vivos estão amaldiçoados. Sabe que até os animais são amaldiçoados? Você sabe que quando Deus criou o leão, o urso, o crocodilo, que nós vimos como animais perigosos, animais ferozes, não era assim. E a Bíblia fala que um dia tudo isto vai ser recuperado, em que o leão vai estar ao lado do cordeiro e vão viver os dois em paz. Você está a ver, toda a criação ficou amaldiçoada. A maldição veio para seres vivos, veio para a natureza. Todo o curso normal da natureza ficou amaldiçoado. O pecado entrou no DNA do ser humano e de toda a natureza. Mas eu digo-lhe uma coisa, nunca foi o plano de Deus o nosso sofrimento. Nunca foi. Mas por causa do pecado, entrou o sofrimento. A Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Nós não nos podemos livrar disso. Ah, mas Jesus já não venceu a morte? A morte já foi vencida? Vou fazer uma pergunta. A morte já foi vencida? Não foi vencida. Jesus lá na cruz, ele sentenciou a morte. Ele deu a sentença que a morte seria o último inimigo a ser vencido. Por isso você e eu, e os nossos familiares, os nossos pais, os nossos filhos, vamos ter que morrer, porque a morte ainda não foi vencida. Foi sentenciada. A sentença foi dada. A morte vai ser vencida, mas ainda não foi vencida. Nós ainda vamos ter que passar pela morte. Tudo isso é consequência do pecado. Abra aí em Romanos 8.
Romanos 8, no versículo 18, diz assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmão, sabe uma coisa? Às vezes quando nós lemos aquele versículo que a nossa tribulação é leve e ela é momentânea, está a falar de que, veja, Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus bom. Ele não está a menosprezar a nossa dor. Ele não está a menosprezar o nosso sofrimento. Mas o que ele está aqui a dizer, aqui diz que as aflições deste tempo presente, o tempo que nós vivemos, não são para comparar com a glória que nós havemos de viver. A nossa vida não é aqui, irmão. A nossa morada não é aqui. É leve e momentâneo, é curto quando comparado com a eternidade. Nós estamos num caminho para a eternidade. E eu tenho a certeza que muita gente na igreja não tem noção da eternidade. Por isso é que se escandalizam. Por isso é que quando pedem a Deus para uma cura e não acontece, abandonam a igreja. Porquê? Porque nós queremos ter uma vidinha confortável aqui na terra. Nós queremos ter uma vidinha confortável aqui. Nós achamos que a Bíblia é um romance e que tem sempre um final feliz. Mas quem é que disse que tem que sempre ter um final feliz? Você que diga, mostre na Bíblia onde é que está a dizer que a nossa vida vai ter que ser um final feliz. Sabe qual é o final feliz que nós esperamos? É a eternidade com Jesus. Esse é o final feliz que nós esperamos. Agora aqui nesta terra há sofrimento. Você está chocado com esta palavra? Se calhar nós estamos habituados a ouvir pregações em que tudo é bom, tudo é prosperidade, venha à igreja que tudo vai melhorar, venha à igreja, tem um problema, venha à igreja. Tem um filho deficiente, venha à igreja. Mentira, irmão. Porque há crianças que nasceram deficientes e vão morrer deficientes. A boa notícia é que na Bíblia a Bíblia fala que quando nós formos ressuscitados, quando Jesus vier, quando formos arrebatados, todos nós teremos um corpo novo. E aquilo que é deficiente não vai ser mais deficiente. Aquilo que era surdo vai ser transformado num corpo glorioso e não vai ser mais surdo. Aquilo que era cego vai ver. Aquilo que era coxo, que era manco, vai poder andar. E há pessoas que perguntam, mas então este é o plano de Deus para a minha vida? Esta é a chamada de Deus para mim, cuidar de uma pessoa deficiente? Se é isso que Deus mandou fazer, você que seja fiel. Irmão, se você tem alguém na sua família que precisa dos seus cuidados, você que seja fiel. Porque a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus da sua própria casa, negou a fé e é pior que o infiel. Não é de bom tom um cristão que tem um filho deficiente ou tem um pai ou uma mãe que precisa dos seus cuidados, estar envolvido em tudo e mais alguma coisa na igreja, e o pai, a mãe e o filho que precisa de ajuda fica sozinho. Deus não se agrada disso. Mas a minha chamada é ganhar pessoas para Jesus. Mentira, a sua chamada é ganhar a sua família para Jesus. Irmão, ontem eu estava a pensar nisto, porque realmente nós queremos ganhar pessoas. E a nossa família? Onde é que está a nossa família? Isto trouxe um grande temor a mim, irmão. Nós queremos ganhar pessoas, sim. E a nossa família? Nós não precisamos de ir muito longe para ganhar pessoas para Jesus. Estava a pensar a família do meu pai. Precisam de vir a Jesus. Ontem dei-me um amor tão grande pela minha avó, que é a única que eu tenho viva, e que ela precisa de Jesus. E eu tenho que ir lá, à casa da minha avó, e tenho que dizer, a avó tem que se preparar para ir com Jesus. Você que imagina se cada um de nós trouxesse uma pessoa da nossa família. Nós queremos a igreja a crescer. Salve alguém da sua família. Mostre Jesus nas suas atitudes. Mostre Jesus no cuidado. E realmente, tantas vezes que eu vejo este versículo que diz aquilo que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Isso é tão mal interpretado, tão mal usado por pregadores que querem ter a igreja cheia de gente. E nós já vivemos isto, irmão. Eu já vivi este versículo pregado contra a minha vida, porque tenho que pôr Deus em primeiro lugar. Sim, Deus em primeiro lugar. Mas a Bíblia também fala que se eu não cuidar daqueles que são meus, eu neguei a fé e sou pior que o infiel. Ontem nós falávamos com alguém que pertence a outra igreja
que ele estava todo desgostoso porque ele queria ser consagrado, mas ele tem a mulher que precisa dos cuidados dele. E ele teve que bater o pé firme e dizer, não, eu não vou ser consagrado porque a minha mulher precisa de mim. Mas, no entanto, há pastores, há líderes que continuam sempre a usar a palavra de Deus para condenar. A palavra de Deus não é para condenar, é para libertar, irmão. E se você tem alguém na sua família, graças a Deus aqui não temos ninguém, pelo menos que seja do meu conhecimento, ninguém com nenhuma deficiência grave. Mas se você conhecer alguém, e se essa pessoa estiver abatida, você que diga, olha, se fiel, cuida dessa pessoa, porque Deus vai requerer a responsabilidade. Um dia, quando você chegar ao céu, o que é que você fez? Como é que você mostrou Jesus àquela pessoa que precisava dos seus cuidados? No versículo 19 diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Eu pergunto, será que foi a sua vontade nascer? Não, ninguém aqui pediu para nascer. E você pode dizer assim, eu não pedi para nascer, eu não deveria ter que sofrer porque eu não pedi para nascer. Não pedi para nascer, mas nasceu. E se você nasceu, como diz aqui, está sujeito à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquilo que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E veja o versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme. Diga, geme. O que é gemer, irmão? Quem é que já vê alguém gemer com dor? Eu já vi, irmão. E traz angústia ao nosso coração ver alguém gemer. Mas aqui a Bíblia fala, é clara, que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Até agora fala do momento em que nós estamos a viver, a criação geme. E veja o versículo 23, para nosso espanto. E não só ela, mas nós mesmos. Nós mesmos, está a falar de quem? Da igreja. Irmão, quem é que sabe que a vida custa? Irmão, a vida custa. Claro que com Jesus fica mais fácil, claro que sim. Mas nós não estamos livres, nós estamos isentos de termos sofrimento. E aqui é que nós temos que perceber uma coisa, irmão. Há sofrimento que nós temos na nossa vida que são consequência do nosso pecado. E esse nós podemos melhorar. Mas há sofrimento que é da própria vida. Nós não podemos fugir. A vida é difícil, irmão. Espinhos e cardos no nosso caminho, no suor do teu rosto comerás. Até o final dos nossos dias, irmão, para nós termos alguma coisa, nós vamos ter que trabalhar. Quando você trabalha mais, quando temos aqui a fazer estas obras, toda a gente trabalhou. E não sei quanto a vocês, mas eu estava com os meus músculos todos a doer. Porquê? Porque até isso o corpo não está habituado, tudo é difícil. Tudo é um esforço, tudo é com trabalho, tudo é com suor, porque há uma palavra decretada por Deus. No suor do teu rosto comerás e a terra vai produzir espinhos e cardos. Sofrimento. Mas este é o ponto número 1, a terra está amaldiçoada. O ponto número 2 que você precisa de saber, e que em Portugal, irmão, infelizmente, está outra vez a crescer. Há sofrimento que nós temos que são consequência do nosso pecado. E a Bíblia fala, e nós vamos ver, que há muitas pessoas que ficam viúvas de repente. Perdem filhos de repente. Vem sofrimento de que elas não sabem a origem, não sabem a causa. E eles procuram a origem, procuram a causa em médicos, em toda a fonte que eles sabem e não encontram uma resposta, mas Deus tem a resposta. E aqui em Portugal, irmão, infelizmente, com muita tristeza que eu digo isto, que existem duas coisas que estão a levar o povo para o caminho do sofrimento, que é a religião, que é a idolatria e a bruxaria. A idolatria, irmão. E não sei se vocês viram, eu por acaso eu vi, que vai ser feito um filme em português, um filme de desenho animado. E se é desenho animado, já estou mesmo a ver.
que nas escolas vão passar para todas as crianças verem. A minha filha não vai ver. E este filme é o quê? Foi patrocinado por alguns empresários portugueses, foi patrocinado também, se não me engano, pelo governo também. E é um filme em que vai ter o Papa, vai ter os 3 pastorinhos, vai ter a Maria, vai ter Lourdes, vai ter tudo isso. Para quê? Para reavivar a história de Portugal, a idolatria em Portugal, irmão. E depois o povo não sabe porquê que sofre. Porque não leem a Bíblia, porque não conhecem a palavra de Deus. E Deus é bem claro na sua palavra que Ele não tolera a idolatria. Ele não tolera a bruxaria. E você sabe melhor do que eu. Porque eu, graças a Deus, eu nunca andei envolvida em idolatria nem em bruxaria porque cresci num lar cristão. Mas você sabe tão bem quanto eu que geralmente aquelas pessoas que se prostram a imagens, que adoram as imagens, estão interligadas com a bruxaria. É verdade ou não é? Fazem curas, fazem rezas, fazem orações, e é o ramo dele aqui para ali, o ramo dele aqui para ali. Estão envolvidas na bruxaria, na feitiçaria, e tudo isso é abominável aos olhos de Deus. Deus detesta, irmão. Se há pecado que Deus detesta, é a idolatria. E você sabe uma coisa, eu estava a pensar nas poucas pessoas que a gente conhece. Se você puser um americano, ou um inglês, ou um português, e falar de Jesus a um deles, sabe que o português é aquele que é mais renitente em se converter. Porque desde pequenos foi incutido em nós a idolatria. Foi incutido Fátima, foi incutido imagens, foi incutido os santos populares. Irmão, o pastor pôs agora um post no Facebook que dizia: Portugal cheira a idolatria. Portugal cheira a idolatria. E é verdade. Eu fico chocada que estamos outra vez a chegar à altura dos santos populares e mais uma vez eu já vi no Facebook e vou continuar a ver o quê? Cristãos que se misturam, que vão para os santos populares, estão lá, como a Bíblia fala, a comungar juntamente na mesa dos demónios. E isto precisa ser pregado, irmão, porque um cristão não pode se misturar. Você nem vai andar nos santos populares, você vai estar a idolatrar homens. Você está a idolatrar divindades criadas por homem. E isso é pecado, irmão. E vem doença, vem morte à nossa vida repentinamente e nós não sabemos porquê. Mas a Bíblia fala, Deus abomina. E não pode haver lugar na nossa vida para religião. Não pode haver lugar na nossa vida para idolatria. Não pode haver, irmão. E agora há arraiais pela ilha toda. E vai toda a gente, vamos. E fazem-se romarias, e vai o cristão no meio deles todos. Estão a se prostituir. Abrem Êxodo 20. São capazes de faltar a uma reunião de domingo, porque no sábado à noite estiveram na romaria, estiveram na festa de Santo António, que ontem até à meia-noite tocava música. Está a ver? Uma igreja, nós estivemos aqui, no dia que fizemos as mudanças, a senhora logo chamou a polícia. Porque estávamos aqui, como vocês viram, o carro estaciona, levanta, tira coisas. A senhora era 11 horas, chamou a polícia. Porquê? Porque é a igreja. Mas toleram até às 2 da manhã a música, os berros, é fogo, é tudo e mais alguma coisa. Idólatras que não conhecem a verdade. Veja aí Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. E em Isaías diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Não é Isaías que diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. E aqui ele diz que eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E ele é bem claro, diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. O que é que há nos céus, irmão? O que é que há nos céus? Diga. É Deus, é Jesus, é Maria, porque a Maria está salva. É os anjos. E a Bíblia aqui diz: Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus, nem na terra. O que é que há na terra? É o Santo António, é o São João.
É o São Pedro? É ou não é? Foram homens que viveram, que sim, deixaram se calhar um legado de servir a Deus. Sim, mas são homens como você, como eu, que falham, que precisam da redenção de Jesus Cristo para serem salvos. E a Bíblia fala, não faças imagens dessa gente. Não faças imagem desse ser. Nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha, no Brasil tem uma grande deusa, digamos assim, que eles invocam muito, que é Iemanjá. É verdade ou não é, Kathleen? Iemanjá, que ela sai das águas, não é? Mas aqui está a dizer, nem nas águas debaixo da terra. E continua, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Irmão, que tristeza. Agora eu fui outra vez às comemorações de Fátima, e você vê pessoas até aqui na Madeira, a andar de joelhos. A Bíblia diz, não te encurvarás a elas. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque o Senhor te diz, o Deus zeloso. Sabe a Bíblia Católica o que diz? Eu sou um Deus ciumento. A Bíblia Católica, eu tive a curiosidade de ir ver, lá a minha sogra tem a Bíblia dela, e eu fui lá ver, e não diz que eu sou um Deus zeloso. Porque zeloso parece que é uma coisa boa. Não, Deus é ciumento, Deus abomina. Deus não tolera que a adoração que é para Ele seja dada à imagem de escultura. E depois Ele diz aqui, que visito a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então é o nosso pecado, irmão, que muitas vezes traz sofrimento e nós não sabemos porquê. Porquê que eu nasci com um filho deficiente? Eu nasci com um filho deficiente. Porquê que eu fiquei viúva de repente? Porquê que o meu marido ficou com Alzheimer? Porquê que a minha mulher ficou com cancro? Porquê? Está aqui. Abra em Isaías 47 e você vai ver o que eu estou a falar. Isaías 47, já estão lá? No versículo 9 diz assim, mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti. Por causa de quê? Por causa da multidão das tuas feitiçarias. Por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Quem é que ainda não encontrou? Isaías 47, no versículo 9. Já está? Ambas estas coisas virão sobre ti num momento, num mesmo dia. E o que é que vai? Num momento, no mesmo dia, de repente, você não sabe como. Perda de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver. A tua sabedoria e a tua ciência. Isso te fez desviar e disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outro. Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem. Olhe para mim. Você já ouviu pessoa, mas eu sou tão boa pessoa. Por que isto me acontece a mim? Você já ouvia? Então, as pessoas não sabem a origem. Mas de certeza absoluta que há bruxaria. De certeza absoluta que há idolatria na vida delas. E a Bíblia aqui dá a resposta. Não saberás a origem. E tal destruição cairá sobre ti. E não a poderás afastar. Porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação que não a poderás conhecer. Deixa de estar com os teus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias. Em que trabalhaste desde a tua mocidade. Desde a tua mocidade, irmão, desde a criança, amanhã é suposto a Emily ir para a escola, e desde a mocidade, desde criança, já estão a incutir os santos populares, e vai à festa, e faz o balão para os santos populares. Não vai à escola amanhã, não vai. Vai de manhã, a seguir ao almoço, vem-se embora. Porque desde a mocidade é-nos incutido na nossa mente. Fomos programados para adorar outros deuses que não a Deus. E isso traz maldição. Nós já somos pecadores. Existe o pecado original. Isso nós não podemos fugir. E existe uma vida de pecado. E Portugal está a viver uma vida de pecado. Porque está de costas voltadas para Deus. Porque eles só querem adorar a falsos deuses. Ainda há pessoas que dizem, este Papa é bonzinho. E eu vejo que estamos a partilhar frases do Papa. Não, espera.
E vejo cristãos a partilhar frases do Papa, porque este Papa é bonzinho. Não é bonzinho, ele sabe a verdade. E ele diz aqui, e é isto que ele quer. Eu sou e fora de mim não há outro. Porquê? Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém pode ver a tua sabedoria e a tua ciência e isto te faz desviar. E disseste ao teu coração, eu sou e fora de mim não há outro. O Papa, quando ele publica imagens dele a prostrar-se a uma imagem, ele está a levar milhões, irmão. Está a levar milhões a querer fazer o mesmo que ele faz. Não é um bom homem. É um homem que precisa se arrepender, precisa de Jesus. E a igreja precisa saber isso. Irmão, você não partilhe coisas do Papa. Se você quer partilhar, partilhe a palavra de Deus. É mais do que suficiente para a sua vida, irmão. Ele pode dizer uma frase bonita, mas está cheia de maldade. Está cheia de idolatria, está cheia de feitiçaria. Leva milhões à maldição, irmão. Leva a nossa nação à maldição, irmão. Tem levado a nossa família. Você que olha para a sua família. Você que olha para a sua família. Se eles morressem hoje, eles iam para o céu. Você que pensa. O seu pai se morresse hoje ia para o céu. A sua mãe se morresse ia para o céu. Os seus irmãos, os seus primos, os seus sobrinhos. Ou estão envolvidos nisto? Eu estava a pensar antes da reunião que há coisas que nós não podemos nos preocupar. A Bíblia fala que a palavra de Deus é uma semente incorruptível. E quando a palavra de Deus é semeada, é a promessa de Deus que ela sempre vai crescer e vai dar bom fruto. É verdade ou não é? É. E a palavra de salvação é uma boa semente e vai produzir bom fruto. E quanto a isso, você não tem que se preocupar. Mas você não pode relaxar no que diz respeito à salvação dos seus familiares. Você não pode simplesmente dizer, olha, já falei a palavra de Deus, agora é com eles. É verdade até certo ponto, mas eles têm que ver em si que você se importa com eles. Não é isso que eu estou a falar. Eles têm que ver em si que você se importa com eles. E você tem que advertir a tempo e a fora de tempo. Olha, tu precisas de Jesus. Você não vai ir lá empurrá-los, puxá-los para a igreja, não. Você dá a palavra, mas os seus filhos, eles precisam de saber que você luta por eles. E não sei como transmitir isto que eu estou a falar. E eu espero que você me entenda. Os seus filhos, os seus familiares, aqueles que você ama, precisam de saber que há uma luta entre o mundo das trevas e o mundo da luz. E que você está na brecha a interceder por eles. Você não vai pressionar, você não vai se tornar chato, estar sempre a vem à igreja, não. Mas você tem que dizer assim, olha, tu precisas de Jesus. É só Jesus. Jesus é que é o caminho, Jesus é que é a verdade, Jesus é que é a vida. Ai, mas olha, quando ele veio ao pé de si reclamar de alguma coisa, você diz, sim, a única coisa que eu posso fazer é orar. Queres orar? Vamos orar agora aqui. Mas você não pode simplesmente deixar, já falei, agora não me importa. Você não se importa porque a semente vai crescer. E quem dá o crescimento, como a palavra de Deus diz, é Deus que dá o crescimento. Mas entre a materialização da bênção, entre o crescimento, você tem um trabalho a fazer de mostrar que só Jesus é que é o caminho. Nós estamos muito longe da vontade de Deus. A Emily, de certeza absoluta que não vai ser difícil para ela, quando ela tiver 10 anos, 12, 13, 14 anos, saber que idolatria, Deus não gosta. Mas quantas crianças estão na escola que todos os dias é incutido? Que é os pastorinhos, que é Maria, que é o Santo Antônio, que é o São José. Eles até cantam, Santo Antônio já se acabou. É ou não é? E a gente gosta de cantar. Às vezes eu dou por mim a cantar, São Pedro está-se a acabar. E eu, Sou só eu, se calhar. Não me importa ficar com a... São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar. Mas o que acontece, irmão? Está a ver a estratégia que o diabo usa é músicas, é os desenhinhos, é aqueles balões que são feitos, que são muito giros. É verdade ou não é? Sabe uma coisa? E isto pode parecer estranho, mas eu sei aquilo que eu estou a falar. Até o comer sardinhas pode ser um ato de idolatria. O comer sardinhas
Aqui na Madeira não é muito popular. Mas lá no continente, nesta altura dos Santos, Timerita, é verdade ou não é? Tem que comer sardinhas, porque é o que lembra os Santos populares. Até o comer sardinhas assadas pode ser um ato religioso de idolatria que Deus abomina. Está a ver? Está a ver? É que nós pensamos, isso é ser extremo. Não é extremo. Porque há comidas, há coisas que são... Como é que você sabe? Você sabe que no continente sardinhas é notícia quando a sardinha está cara. É notícia, irmão, quando a sardinha está cara. Porquê? Porque a pessoa não vai poder comprar para celebrar os santos populares. É idolatria. E como diz o apóstolo Fidalgo, e amigo sou eu que vos ensino estas coisas. Mas eu gosto muito de sardinha. Ainda comi esta semana e comi sardinha. Mas estava barato, comprei. Não é pelos santos populares que a gente a qualquer altura em casa e para a gente come sardinha. Nós, se calhar, não compreendemos isso tão bem como quem vive no continente ou quem já viveu sabe aquilo que eu estou a falar, sabe que é verdade. É verdade ou não é, Timerita? E nós temos de ser santos em toda a nossa maneira de viver, irmão. Às vezes eu oro, e se calhar quem me ouve acha estranho, mas eu oro, Senhor, que o meu comer, o meu beber, o meu falar, o meu vestir, traga glória ao Teu nome. A terceira coisa, eu estou quase a acabar. Quem é que disse, e aqui é que a coisa rebenta, quem é que disse que a vontade de Deus para alguém é que tudo sempre acabe bem? Quem é que disse, irmão? Quem é que disse? Irmão, quem é que disse que a vontade de Deus é que tudo sempre acabe bem? Você já leu este livro? Você já leu mesmo este livro? Você já pensou nos personagens que estão aqui neste livro? Como é que eles começaram e como é que muitos deles acabaram? Você já pensou quanto sofrimento há na história deste livro? Você já pensou em Jacó? Já pensou em José? O que aquele homem sofreu? E a vontade de Deus foi-lhe revelada num sonho que ele não sabia interpretar. E para a vontade de Deus se cumprir na vida dele, não foi pera doce. A gente pensa no fim da vida de José e caramba, ele era o governador do Egito. Quem é que aqui gostava de estar num lugar de governador? Eu gostava. Eu gostava de estar num lugar, numa posição em que eu mandava e desmandava, tinha toda a minha disposição, não precisava de prestar contas a ninguém. É preciso 1000 euros para fazer estas paredes. Toma. É preciso, quer comprar uns sapatos novos? Não importa. Quer um carro novo, uma limusine? Não importa. José era assim. Mas você já vê que até a vontade deste se cumprir na vida dele, o que aquele homem sofreu? Já pensou bem? Você já pensou em Moisés? O que ele sofreu para que a vontade deste se cumprisse na vida dele? Andou 40 anos perdido num deserto. A comer pó. Fugido. Porque matou alguém. Andou a cuidar de ovelhas no deserto. Mas quando nós pensamos em Moisés, irmão, Moisés nem sequer entrou na terra prometida. Ele não entrou na terra prometida. O libertador, aquele que Deus tinha chamado para livrar o povo da escravidão do Egito, para guiar o povo até a terra prometida, ele não entrou. Ele via ao longe, mas não entrou. Nos filmes, nos romances, é que tudo acaba bem. Eu irrita-me ver um filme que acabe mal. Irrita-me. Não gosto. E gosto de um filme que acabe bem. Tem um final feliz, onde o marido e a mulher estão sempre felizes, um dos filhos, todas as doenças são curadas, tudo se resolve. Mas isso é só nos filmes, irmão. Isso é só nos filmes. Os personagens desta Bíblia mostram que a vida tem sofrimento. E a má notícia que estou a lhe dar a si hoje é que você ainda vai enfrentar muito sofrimento até Jesus voltar. Mas você que sabe uma coisa, a nossa morada não é aqui. Nós cantávamos um hino quando eu era pequena, que eu nunca hei de esquecer esse hino. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou,
celeste pátria, sim, é para onde eu vou, embaixador por Deus do reino. Venha em serviço do meu Deus, do meu Rei. Que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Porquê? Porque nós somos forasteiros aqui, irmão. Esta não é a nossa pátria. Você pode ter um bilhete de identidade português, mas a sua verdadeira nacionalidade é o céu. E se você pensar assim, nada neste mundo vai fazer você se desviar. As batalhas vêm, as lutas vêm, espinhos e cartas a gente vai encontrar, mas nós vamos com Jesus porque Ele está do nosso lado. Amém? Você que seja fiel, irmão. Seja fiel servindo a Deus. Se você tem alguém que você conhece, que tem filhos deficientes, tem um pai doente, tem um marido doente, você que cuida até o fim. Você que cuida até o fim. Mostre Jesus em todas as suas ações. Amém? Vamos ver como tudo vai acabar. As boas notícias. Em 1 de Coríntios. In a moment, in a twinkling, oh, it's gonna call my name. Yeah. Having got up in a twinkling of an eye. They don't compare. Veja no versículo 51 do capítulo 15. 1 de Coríntios 15, 51. 15, 51. 1 de Coríntios 15, 51. Eu disse, é o versículo 51 do capítulo 15. E diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Diga glória a Deus. Todos seremos transformados, irmão. Nem todos dormiremos, o que significa? Nem todos vamos passar pela morte, porque Jesus, quando vier, alguns vão estar vivos. É isso que quero falar. Porque senão você iria morrer mesmo. Mas se nós tivermos a graça de estarmos vivos, quando Jesus voltar, nós não vamos passar pela morte. Mas todos nós vamos ser transformados. O nosso corpo vai ser transformado, irmão. Aquilo que era deficiente não vai ser deficiente. Aquelas crianças que foram abortadas, que não tiveram a oportunidade de ter um corpo físico completo, que só ficaram uma massa ou um montinho de células e que por algum motivo foram abortados, vai ser-lhes dado um corpo glorioso. Aqueles que eram paraplégicos não vão ser mais. Aqueles que eram surdos vão ouvir. Aqueles que eram cegos vão ver. Aqueles que eram mancos vão saltar de júbilo na presença de Deus. Porque a Bíblia diz, todos nós seremos transformados. E no versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto, veja, este corpo que é corruptível, se vista da incorruptibilidade. Este corpo é corrupto, está a se desfazer, está a decair, vai apodrecer na terra, vai morrer. Mas vai ser vestido de incorruptibilidade, vai ser um corpo glorioso, são. E vamos ter todos a aparência, digo eu e não o Senhor, de 33 anos de idade. Eu acredito que uma pessoa de 100 anos, velhinha, assim, que não consegue andar, e não acredito que vai ser o corpo que ela vai ter. Eu acredito que vai ter um corpo por aproximadamente 33 anos, que é a semelhança de Jesus quando ele morreu. Você que cuida do seu corpo, irmão. Enquanto você está aqui na terra, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você que cuida dele. E que isto que é imortal se revista da imortalidade.
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se vestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está ao inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, por causa disto, diz: meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Você tem que cuidar de alguém doente, você tem que cuidar de alguém deficiente, seja firme, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não será vão no Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus vos abençoe com esta palavra e que você se console sabendo que a nossa morada não é aqui. A felicidade está em Jesus, irmão. Mas eu não tenho direito a ser feliz. Você vai ter todo o tempo do mundo quando você estiver no céu para você ser feliz. Você vai ter todo o tempo do mundo no céu para você ser feliz. E aqui na terra você vai ter momentos também em que Deus vai lhe dar a vitória e você vai ser feliz. Mas quando você não puder ter a vitória em alguma coisa que você desejava, você que seja fiel a Deus, porque Ele permanece fiel para sempre. Amém? Glória a Deus.